Dando continuidade à parte 2 da nossa reflexão, ao falarmos sobre missões, muitas das vezes o que vem talvez ao meu imaginário é um cristão, né, por exemplo, o evangélico, que sai, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro e vai para o Nordeste, ou quem sabe mais além, um homem que vai para a China para levar a mensagem do Evangelho, para propagar a vontade de Deus. Só que ter uma missão não significa necessariamente que essa missão tem que ter, você precisa, de fato, sair de um lugar e ir para um lugar longe. Não, de maneira nenhuma. A missão que Deus nos dá é indo e pregando, e falando, e ensinando, ou seja, qual seja o lugar. Então, eu louvo a Deus porque vocês nesse curso têm a oportunidade de não apenas trabalhar com questões teóricas, mas vocês vão ter uma prática missionária. E eu não sei para onde vocês devem ir, como irão, mas independente de qualquer situação, não nos tornamos missionários porque nos inserimos num curso, não é mesmo? Não nos tornamos missionários e missionárias porque estamos lendo uma apostila, de maneira nenhuma. Nós nos tornamos missionários porque estamos no lugar, temos desejo de ir para um lugar longe. Se queremos ir, glória a Deus, que se cumpra, né, na sua vida a palavra de Deus, para que você talvez vá para um lugar distante. Mas acima de tudo, o missionário e a missionária de Deus, aquele que é vocacionado, ele é vocacionado muitas das vezes para ser um missionário dentro da sua própria casa. Para muitas pessoas, o seu próprio lar é um campo missionário. Às vezes a rua, às vezes o bairro, às vezes a esquina é o campo missionário. Então, a missão se dá na vida e não apenas no ato, num momento, numa expressão. E é assim que a gente caminha e vive a missão de Deus, mas que você possa vivenciar tudo aquilo que Deus plantou no seu coração, né? E a missão, ela não é dada pela igreja, de maneira nenhuma, seja qual for a denominação. A missão é de Deus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque quando nós acreditamos que a missão é de Deus, mesmo nos momentos em que sentimos mais desanimados, mais enfraquecidos, mais desmotivados, a força, a voz que nos levanta para continuarmos, para nos erguer de pé, não é a voz do professor, do líder e do pastor, mas é a voz do Senhor, é a voz de Deus. Porque, acima de tudo, é a Ele que servimos. E não importando se de repente nos sentimos desprestigiados, porque como a Bíblia fala, a nossa recompensa vem de Deus. Amém? Então, acompanhe comigo. Eu quero convidar você já para ir para a página seguinte, que é a página 200. Como nós estamos no vídeo, não é? E o nosso objetivo é não excedermos o prazo de 1 hora de produção de vídeo, de reflexão com vocês, assim como a nossa próxima aula que vamos ter, que se Deus quiser vai ser presencial, e eu espero isso, a gente vai estar cortando algumas coisas, tá, gente? Nesse vídeo aqui eu não acho viável a gente ler tudo que está escrito. Então algumas coisas nós vamos ler e outras nós vamos apenas comentar. A partir da página 200, nós vamos estar sobre o título Eras da História Redentiva. Ou seja, o que significa isso? Nós vamos estar voltando um pouco na história, desde o Antigo Testamento, e falando um pouco sobre a proposta missionária de Deus e as missões que Deus deu ao homem até a página 200, em que nós... Perdão. Até a página seguinte, que é a página 201, em que nós vamos estar falando um pouco sobre o contexto da Europa. Então, assim, essas duas, metade de uma folha e essa folha inteira quer nos dar um panorama bem generalista sobre alguns pontos marcantes de propostas missionárias. Porém, eu acredito que essa apresentação
mesmo ela sendo realizada de maneira breve, na minha opinião, eu gostaria muito de poder trabalhar isso com vocês presencialmente, porque aí eu vou